Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho Terapia, mais uma quarta-feira juntos aqui, através da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Gostaria de dar uma boa noite a todos vocês que estão em casa, através do Meet, que já chegaram, né, Não dá todo pontualmente mundo até ver. agora. Estamos em 32 pessoas, e para vocês ligar os microfones de vocês. E aqui também a FREBEM hoje está bonita, né? Gente, sejam todos bem-vindos. Nesse primeiro momento, gostaria de convidar todos para que a gente possa levar as nossas vibrações, se conectando com Deus, com os nossos guias, mentores espirituais, anjos da guarda, como queiram chamar, e nesse momento eles possam nos favorecer, facilitando o nosso entendimento, a nossa compreensão, aos ensinamentos que serão disponibilizados hoje, possamos estar conectados com essa intuição, que ela esteja aberta e que o conhecimento possa fazer parte da nossa vida, direcionando, norteando, tendo sempre como base o nosso Mestre Jesus, e que isso sirva para os nossos relacionamentos, para as nossas vidas, para as nossas conexões, tanto aqui na Terra quanto espirituais também. Que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Nazoniel, com a palavra, meu amigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meu amigo. É sempre um prazer, uma alegria muito grande dividir com vocês esse dia de estudo, de aprendizado, onde a gente consegue introduzir dentro de cada um de nós quem somos nós mesmos, né? E no evangelho de hoje nós vamos falar um pouquinho da misericórdia. Misericórdia com quem? Com nós, com o próximo, né? O perdão, né? Onde está o perdão hoje, colocado dentro de cada um de nós. E a reconciliação. Para que serve a reconciliação? Isso tudo, meus irmãos, são caminho para a paz interior. Que o Senhor Jesus, nesta noite, possa não só estar conosco, mas também participar conosco de nossos mais profundos sentimentos de melhoramento e sentimentos de crescimento. Que a paz esteja em nossos corações nesse momento. Hoje nós vamos refletir sobre um dos maiores desafios da existência humana. Como encontrar a paz interior quando carregamos mágoa, ressentimento e dores profundas. Esse tem sido o dia a dia da gente. Encontrar paz. É o que todo mundo hoje fala, paz, paz, paz. Só que essa paz só pode poder se manifestar quando a gente permitir que o Cristo, que o Deus maior e Criador esteja dentro da gente. Quando as mágoas que nós temos deixem para trás ou sejam esquecidas nessa reencarnação. Esse ressentimento, essas dores que nós sentimos profundas, estão nos atrasando no nosso processo evolutivo. Vivemos em um mundo onde as ofensas acontecem diariamente. Muitas vezes somos nós feridos. E por outras vezes somos nós que ferimos os outros. Jesus nos apresentou um caminho revolucionário, a misericórdia. Misericórdia primeiro com nós, conosco, e o perdão junto da reconciliação. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec recorda as palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. E o seu reino, de onde é? Você já parou para pensar? O seu reino é onde? É no seu interior ou no seu exterior? É no mundo que viverás eternamente ou no mundo onde vive
de prova e expiações. Qual é o meu mundo? Quando a gente fala de Deus, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu, preparando esse estudo de hoje, me veio a palavra Deus, Senhor de tudo, Criador. E onde o Deus está? E eu comecei a refletir, onde Deus está? Aí veio aquela sensação, ele está em todos os lugares, em todos os cantos. Em todo aquilo que a vida, eu estarei. E aí eu comecei a aprofundar meus pensamentos, e eu vi que se eu pegar Deus, põe essa palavra na sua mente agora, Deus, se você tirar a primeira letra e a última letra, o que vai sobrar? Eu. E Jesus falou, vós sois Deus. Então, eu, Deus está em mim e eu estou em Deus. Por isso que ele afirmou que meu reino não é deste mundo. Para isso, nós temos que ter a convicção de que nós estamos sendo preparados para perdoar, para nos libertar e para viver o amor que o Cristo nos trouxe. Essa afirmação muda completamente nossa forma de enxergar a vida. Se não fosse verdadeiramente destino, é espiritual. E nenhuma dor da terra é definitiva. Nós sabemos disso. Tudo passa. Se a felicidade passa, a dor também passa. Nenhuma injustiça permanecerá sem a reparação. Nenhuma lágrima é ignorada por Deus. E por que nós não deixamos que Deus habite dentro de nós? É porque nós somos Deus ou porque nós queremos ser Deus? E é justamente essa visão espírita que constrói a base do espiritismo. Quando ele nos convida à misericórdia. Por que a misericórdia? Porque a misericórdia não é apenas sentir pena. Muitos de nós olhamos com os olhos materiais para os nossos irmãos e diz, eu tenho pena de fulano, eu tenho pena de ciclano, eu tenho pena de beltrano. Por que você faz isso? O livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos ensinam que todos somos criados simples e ignorantes. Então, nós não somos mais nem menos. Nós somos simples e ignorantes dentro de um processo evolutivo onde nós temos que entender o processo de cada um. Então, significa que todos estamos aprendendo, estamos dentro de uma sala de aula se chamada Planeta Terra. Quando compreendemos isso, passamos a olhar o próximo de uma maneira diferente. Quem hoje eu machuco, talvez seja alguém profundamente infeliz. E nós somos felizes porque machucamos os outros? Quem nos ofende, meus irmãos, muitas vezes carrega dores invisíveis dentro de si. Por isso a doutrina nos traz o chamado diálogo fraterno, essa troca de energia que nos eleva a reconhecer a deficiência do próximo, a necessidade do outro, a profundeza da sua dor. E muitas vezes nós não reconhecemos. Aí temos dó. Por que dó? Jesus mesmo crucificado não pronunciou: Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. E será que ainda hoje eu sei o que eu faço?
Qual é o meu conceito dentro de mim mesmo de amor, de perdão, de misericórdia, de libertação? Porque eu só posso dar ao meu próximo aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu não tenho nada para oferecer, eu só tenho ódio, rancor, angústia, dores, situações ruins, como eu posso oferecer algo de bom? Como uma planta pode me oferecer uma fruta saborosa se eu não cuido dela, se eu não dou amor, se eu não dou água? Quando a Silva falou no começo que de manhã pegou um balde, já pagou as plantinhas que já estavam ficando secas. Essa é a nossa vida, é a demonstração de amor. Essa expressão do Jesus, perdoe, porque eles não sabem o que fazem, essa é a expressão máxima da misericórdia. Quantas vezes, nos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, nós paramos para pensar assim: Pai, perdoai, porque ele não sabe o que faz. Ou será que nós ficamos criando dentro de nós raízes de ódio, de rancores com aquela pessoa? Qual nível de evolução ela tem para te oferecer? Ou é você que tem um nível maior de conhecimento e deve oferecer o teu perdão e teu socorro a ele? Misericórdia significa compreender o erro pertencente ao estágio em que aquele espírito se encontra. Porque nós vivemos num planeta onde o processo evolutivo não é igual. Agora, eu primeiro tenho que encontrar. Conhecereis a verdade, como disse o Cristo, e a verdade nos libertará. Mas onde está essa verdade? No mundo ou dentro do seu coração, do seu conhecimento, do seu processo evolutivo? A Gênesis fala que Kardec explica que Deus não cria privilégios. Então, porque se Deus criou todos iguais e não existe privilégio, por que é que nós pensamos que nós somos melhores que os outros? Ou que nós somos mais inteligentes, que somos melhores, porque eu tenho uma casa melhor, eu tenho um carro melhor, eu tenho uma vida financeira melhor? Isso não te faz pessoa com mais privilégio. Muito pelo contrário. Aí é que aumenta a sua responsabilidade perante ao seu irmão. Todos iremos evoluir dentro do nosso processo de leis naturais. Assim, ninguém permanecerá eternamente no erro. Se nós vivemos num mundo de provas e expiações, é exatamente para que nós possamos evoluir. Uns chegarão primeiro que os outros, mas todos chegarão ao seu destino. Todo espírito está destinado ao progresso. Isso nos leva à misericórdia de Deus. Ele está nos mostrando a misericórdia, ele está nos dando a oportunidade de transcender os nossos defeitos. Se Deus acredita em nossa transformação, quem somos nós para não acreditar na transformação do próximo? Quem somos nós para julgar? Nós temos esse direito? O perdão, meus irmãos, seja de que forma você entenda como a melhor forma de praticar, é o ensinamento mais difícil do Evangelho. Porque primeiro a gente tem que entender que o que os outros fazem de ruim para a gente, ou que dizem ou que façam, não quer dizer que ele esteja direcionando exclusivamente para mim. É para ele. Ele é o próprio espelho das palavras, dos pensamentos e das próprias ações. Não esqueças da lei de causa e efeito. Ah, mas eu já perdoei o que Francisco fez, o que Carlos fez, o que Nacional fez, o que Carmen fez. Perdoar não é esquecer.
Não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é deixar de carregar a dor consigo. É uma mágoa. Enraizar uma mágoa dentro de você, ao ponto de você não poder estar no mesmo ambiente com aquela pessoa, não poder estar convivendo com aquela pessoa, seja no seu âmbito pessoal, profissional. Quantas pessoas dentro de uma casa espírita que deveriam estar estudando e praticando, muitas vezes fazem chacotas ou olham com olhares ferindo para o irmão que você não gosta, ou ao irmão que uma vez lhe disse alguma coisa que você não queria ouvir. Enquanto alimentamos esse ódio, continuamos presos ao passado. O que fizemos em vida passada, não conseguimos nos romper. E é isso que você quer para o seu processo evolutivo? Você quer evoluir ou você quer continuar carregando essa dor? A escolha é sua. O livre-arbítrio é seu. Kardec explica que nossos pensamentos criam sintonias espirituais, porque nós somos frutos e vivemos num mundo energético, cósmico energético. Pensamento de revolta atrai espíritos igualmente revoltados. Naquele momento em que você sente a raiva, o ódio, o rancor, você está atraindo magneticamente todos aqueles irmãos que estão na crosta terrestre com as mesmas linhas de pensamento. Ah, eu vou revidar. Ah, eu estou pensando mal de fulano. Ah, você já pensou assim, um enxame de abelha? Na hora que você pensa, aquelas abelhas tudo vem para dentro da sua consciência? Percebe a profundidade disso? E o perdão, meus irmãos, ele não beneficia, primeiro, o agressor. Ele beneficia quem perdoa, aquele que tem a atitude de reconhecer o seu erro, aquele que tem a atitude de construir a paz, aquele que tem atitude não só de ter misericórdia, mas de ter ação com aquela pessoa. Entender que o processo evolutivo dela não está no mesmo patamar que o seu. Só quem se beneficia com o perdão é aquele que tem iniciativa, que tem um conhecimento. E o conhecimento nos traz o quê, minha gente? A liberdade. Nos ajuda a manter o equilíbrio, que é o chamado a higiene espiritual. Quando nós mantemos o nosso padrão vibracional equilibrado, nós fazemos essa faxina, essa higiene, transformando nós em pontos de equilíbrio, com pensamento, ações e atos. E isso é bom por quê? Porque você está sendo a médica do seu corpo. Você está beneficiando a sua alma com boas energias, com boas vibrações. Em vez de estar sofrendo, você tem a atitude de estar ajudando e se sentindo feliz, de estar perdoando e buscando a felicidade. Imaginemos uma pessoa que carrega uma mochila cheia de pedra. E que nessa caminhada a estrada seja também cheia de pedras. E você saia com essa mochila caminhando, 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 procurando um destino para você. Com o tempo, essa mochila começa a ter um peso insuportável. Qual é o caminho para me tirar essa mochila das minhas costas? Como aliviar esse peso da minha existência no atual mundo de prova e expiação? Qual é o caminho que eu devo escolher para seguir com esse caminho, aliviando o peso
das minhas costas, peso da minha consciência? O perdão. O perdão, cada vez que você mentaliza uma pessoa que você não perdoou ou que você ainda não encontrou perdão para ela, é uma pedra que você tira da sua mochila e deixa pelo caminho. Não muda o passado. Se tirar esse peso de você, não muda. Mas muda quem continua caminhando. Porque você vai aliviando, você vai perdoando, você vai transformando a sua vida menos pesada, menos densa. E com isso você vai caminhando cada vez mais no seu trajeto evolutivo. Você não sai do seu ponto de equilíbrio. E isso é importante. Isso é muito importante. A reconciliação, Jesus recomenda: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminhar. Já começamos a tirar as pedras da mochila, né? E a reconciliação nem sempre será possível exatamente naquele mesmo momento. Porque há dores e pedras dentro da nossa mochila que já se foram desse plano. Já não existem mais. E nós perdemos a oportunidade de tirar ela de dentro da nossa mochila. Porque elas já estão desencarnadas. Outras nem desejam um diálogo com a gente, não querem nem ver, não querem nem falar. Mesmo assim, podemos nos reconciliar interiormente. Nós podemos orar por aquela pessoa. Nós podemos pedir a Deus, ilumine o caminho dessas pessoas. Que ela encontre a paz. Que ela encontre dentro dela o próprio processo evolutivo dela. Que ela encontre o Deus necessitado que ela não tem. Nós podemos orar por esse pessoal, mesmo à distância. Podemos desejar o bem. Porque o amor constrói. O amor transforma. Nós temos dentro de nós, meus irmãos, que romper o ciclo de ódio que nós carregamos. Quando você pensa em ódio e amor, misericórdia e perdão, colocando as pedras que estão na sua mochila do dia a dia, da sua caminhada, da sua jornada, se você colocar na balança, em qual grau está essa balança com relação ao ódio? O seu perdão, o seu amor, a sua humildade, estão maior do que o ódio ou estão menores? Como é que você está administrando isso na sua vida? Você já está conseguindo ter consciência de que essa caminhada está pesada? Não é por causa dos outros, mas pela sua própria ineficiência de reconhecer que você é o culpado? No Livro dos Espíritos, nós aprendemos que reencontramos desafeto em novas existências. Olha lá. Vai estar sempre conosco os irmãozinhos. As famílias frequentemente representam o reencontro de antigos espíritos. O que é que nós temos hoje dentro da nossa família? Cada um pense na sua mente nesse momento, quem é a pessoa que você menos tem sentimentos bons dentro da sua própria família? Se houver uma reencarnação, eu não quero voltar na família tendo fulano, beltrano, ciclano, parente, fulano de tal, tal, tal. Pense um pouquinho. Será que você perdoou? Olha o que Jesus disse quando quiser apedrejar Maria Madalena. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Será que todos os nossos algozes são culpados? Nada é por acaso, meus irmãos. Nada. Tudo tem a lei de atração. Para isso, estamos aqui hoje. Para buscar o nosso processo evolutivo. Para que nós tenhamos misericórdia de nós e do próximo. Que nós possamos amar o próximo como Deus nos amou. Que nós podemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. Não adianta eu alimentar de uma fruta que está amarga. E essa amargura não está no mundo exterior, está no seu mundo interior. Naquilo que seus olhos olham e captam de uma forma que não é cristã. E essa dificuldade, familiares costumam ser oportunidades de reconciliação. Então, vai, reconcilia com teu irmão, busca teu irmão de volta. Não deixe que teu irmão parta dessa vida sem o teu perdão, sem o teu amor, sem o teu carinho. Tudo isso que ele está te pedindo é que você o ajude. Porque a nossa intercessão é o conhecimento. Ele é que vai nos transformar. Ele é que vai nos trazer a nossa famosa reforma íntima. Por isso que o Cristo vem insistindo. Conhecereis a verdade vos libertará de todos esses males que nós trazemos dentro de nós. Porque eles só cresceram porque nós permitimos que eles crescessem. Porque nossos corações estão apedrejados, porque a nossa mochila está pesada. E a dor e o sofrimento é exatamente para que você consiga entender que para continuar na jornada, nesta caminhada, nesta encarnação, nesse processo evolutivo, você tem que começar a secar a sua mochila. Mochila essa que nós podemos transferir para nosso coração, para nossa mente. Que nós possamos começar a desenvolver a misericórdia. E para me desenvolver a misericórdia, nós temos que fazer um trabalho de uma autoanálise interior. É julgar menos. Porque nós não sabemos a ação daquele irmão, o que passa por ele. Ouvir mais. Porque muitas vezes nossos irmãos estão precisando mais de alguém que escute do que julgar. Recordar que também nós erramos no passado. Antes de conhecer a verdade que o Cristo nos trouxe, antes de ele nos apresentar a nossa realidade, eles também passaram por eles. E nós temos essa sabedoria. Orar por aqueles que nos ofenderam, minha gente. Não vamos deixar que as ofensas virem pedra na nossa mochila. Não vamos deixar que nosso coração endureça porque ouvimos alguma coisa que eu acho que eu não merecia ouvir, ou que eu não queria ouvir. Mas não tem nada por acaso. Ali é um alerta, ou para você, ou o irmão que está necessitado. O perdão e a misericórdia é uma ação diária.
é prática, é desenvolvimento, é olhar com os olhos do coração, é não aceitar que o ódio entre em você. Todas as vezes que você tiver dúvida com uma pessoa, sente, converse, dialogue. Procure entender o momento dessa pessoa. Tenha misericórdia dela. Tenha misericórdia do momento que muitas vezes ela fala para você de forma que você não entende a razão, mas quando você acolher e começar a falar de Deus, essa pessoa vai se transformar. Você pode ter certeza que as lágrimas cairão e essa pessoa começará a sentir a vontade de ter o Deus que habita em você. Você precisa dar oportunidade às suas dores e elas serem também perdoadas. Aceitar que nós não podemos mudar o passado, mas confiar na justiça divina. Onde está a fé? Libertar-se, minha gente, do desejo de vingança, que não leva a absolutamente nada, é um retrocesso, é ficar estagnado no seu processo evolutivo por uma coisa ou por uma situação que é para ser vivida, faz parte do seu processo encarnatório. Trabalhe o bem dentro de você. Em vez de o ódio se manifestar, trabalhe o bem. Procure a reconciliação interior e exterior. O que é mais caro para você? Dar amor ou receber ódio? O que você pensa com relação a essa atitude? Trabalhe o bem, deixe que o bem seja a luz dos seus olhos. A reconciliação com todos aqueles nossos familiares, conhecidos e amigos, que vocês nesse momento possam refletir. Eu devo um pedido de desculpa a fulano. Eu devo um perdão a cicrano. Eu devo conduzir-me de uma forma mais cristã com fulano. Começa a promover a reconciliação. Dê o primeiro passo, quando for possível. Mesmo que você não tenha errado, peça desculpa. Mesmo quando não pratica aquele erro. Aceitar as desculpas sinceras. E nunca deixar que o orgulho tome conta de vocês. Nunca permita que isso aconteça. Nós somos frutos do amor. Nós não somos fruto do ódio. Nós não estamos num plano de expiação para continuar buscando essa expiação sem evoluir. Vamos buscar a nossa aprovação. Vamos buscar o mundo de regeneração. Vamos buscar o amor que existe dentro de cada um de nós. E esse amor está onde? Essa paz interior está onde? O Cristo disse: eu, de Deus, sobrou eu. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O que eu estou construindo dentro de mim que me levará ao Pai. Quem de nós aqui não teve um pai terrestre que nos momentos mais difíceis não acolheu os seus filhos? Com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua forma de amar,
mas nunca deu as costas para um filho. Jesus jamais prometeu uma vida sem dificuldades. Para isso que nós estamos vivenciando no mundo de provas e expiações. Mas essa paz, ela nasce dentro de nós, de nossa mais profunda reforma, do nosso conhecimento de quem eu sou, o que eu faço aqui, o que eu desejo para mim e para o meu próximo. Qual o caminho que eu desejo para mim e para o meu próximo? O que a minha família representa nessa encarnação para mim? Qual é o sentido dessa família? Meus pais representaram para mim. O que meus avós representaram para mim. Meus filhos irão representar para mim no futuro. O que eu construirei a essas galhos da minha árvore, porque nós somos uma árvore, que produz frutos, para que num dia que eu não possa mais estar entre eles, mas o Cristo esteja neles. Nada passa aos olhos de Deus que ele não sabe, nem nossos pensamentos. E ele irá cobrar de cada um de nós as oportunidades que nos deu. A oportunidade de transformar. A oportunidade de estender a mão aos nossos algozes. De construir essa família como uma árvore frondosa. E eu serei o único responsável se essa família não der certo. E não adianta eu olhar para a família dos outros. Quando nós olhamos para os outros, nós deixamos de olhar para dentro de nós. Para as nossas famílias, para o nosso convívio, para os nossos colegas. E isso nos trará uma frustração muito grande. A misericórdia cura cada corpo, cada mente, cada coração. E quando você se cura, você consegue curar o próximo. Você consegue trazer para dentro de você o mais importante, a paz. O perdão que liberta, te reconcilia. E quando você se reconcilia consigo mesmo, você consegue o quê? Transformar. Você consegue ser um ser de luz que ilumina o caminho de cada um de nós. Porque a tua conduta não só será o fruto da tua família, mas será luz para muitas outras famílias que vê que você é mais evoluído do que ele e ele vai te copiar. Fulano é feliz assim. Eu quero ser feliz assim. Está na doutrina espírita, meus irmãos, não é só buscar o contato espiritual, é buscar a evolução interior, é se encontrar, é saber quem realmente eu sou nesta encarnação e como eu posso fazer para ser melhor na próxima, para que eu possa evoluir, sair da categoria A e para B. Se eu estou na B, ir para C. E assim
seguir o meu caminho, ao meu destino de espírito de luz, ao ponto de não precisar mais dessa matéria que hoje nos acolhe da melhor forma possível. Quando compreendemos que somos espíritos imortais, vivendo experiências educativas, deixamos de perguntar: por que isso acontece comigo? Lei de causa e efeito. Por que acontece com você? Você já parou para pensar por que acontece com você? Será que a culpa é do seu mundo ou é sua? É do seu irmão ou é sua? É dos seus pais ou é sua? O que Deus deseja é que eu aprenda com essa situação. Que nós possamos usar essa situação como a história da mochila. Reconhecer que nós temos que nos modificar, que nós temos que evoluir. O que Deus deseja é que aprendemos com essa situação a sermos melhor, a entendermos que a dor é um limite, é um chamamento. Para, olha, reflete, pensa, analisa. E aí, quando você faz toda essa autorreflexão, você começa a mudança, começa a transformação interior. E nessa transformação, consequentemente, começa o teu processo evolutivo. Você começa a se conhecer como espírito, não só como matéria. E é isso que nós temos que buscar dentro de nós. É nos transformar para sermos luz na escuridão de quem necessita. Que possamos ser luz para nós, para os nossos algozes, para a nossa família, para os nossos irmãos de trabalho, para os irmãos desencarnados que também estão precisando da sua luz para o seu entendimento e seu processo evolutivo. E isso só é possível quando eu estou dentro do autoconhecimento próprio. E a gente vai caminhar quando nós tivermos a consciência de que perdoar é a palavra que temos que ter todos os dias na nossa mente. Porque o Cristo disse no seu leito de morte: perdoai, Pai, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então, todos os dias, meus irmãos, parem, pensem, será que eu estou fazendo é a forma correta que me levará ao caminho que eu quero chegar, ao caminho do meu próprio propósito de vida? E aqueles que vêm atrás de mim, da minha família, será que eles não me observam? Será que eles querem ser igual a mim? Ou não querem seguir o meu caminho? Aí vem a outra pergunta para você. E você ensinou o quê? E para encerrar a nossa reflexão, eu vou falar uma reflexão aqui. Pense naquela pessoa, que vocês possam fechar os olhos nesse momento por alguns instantes. Pense naquela pessoa cuja lembrança ainda lhe causa dor. Quem é essa pessoa que ainda hoje lhe causa dor? Talvez ela nunca lhe peça perdão. Talvez você nunca reconheça o seu erro.
Mas a sua paz não pode depender da mudança dela. Ela tem que partir de você. A paz nasce quando reescolhemos confiar em Deus. Você confia em Deus? Você acredita em Deus? Você tem fé em Deus? Cada lágrima do seu rosto foi vista por Deus. Cada injustiça será reparada. Cada sofrimento possui um processo educativo. Ninguém caminha e nenhum plano sozinho. Jesus continua repetindo aos nossos corações: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Você quer atingir a misericórdia? Que ao sairmos desta noite, desse estudo, dessa reflexão, levemos conosco 3 compromissos. Sermos mais misericordiosos com as imperfeições alheias, perdoar para libertar nossa própria alma, buscar a reconciliação sempre que possível, com amor e não com orgulho. Que o amor seja eternizado em seu coração e na sua mente sempre. Que a paz do Senhor Jesus, Cristo, permaneça em nossos corações, fortalecendo-nos para transformar as nossas dores em aprendizado, nossas ofensas em oportunidades de crescimento nesta vida e em ter um testemunho vivo do próprio Evangelho. Que Deus abençoe hoje cada um de nós. Sempre sejamos luz e amor. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Gratidão a todos vocês. Graças a Deus, gratidão, mais uma vez, pela participação do nosso querido amigo Mazoniel. Aproveitar esses momentinhos finais aqui, esse minutinho, para a gente convidar vocês para continuarem conosco, né? Vocês que já fazem parte, mas principalmente esse vídeo que chega a tantas pessoas posteriormente através do YouTube. Não assistem às palestras ao vivo, todas as quartas-feiras, às 19h30 até às 20h30. E quem participa com a gente faz parte, pode fazer parte, é claro, dos tratamentos que a casa oferece. Também desses que nós vamos iniciar agora, que é a dinâmica que nós temos desses 10 minutos finais, assim como também do estudo, que sempre acontece aos sábados, sempre às 17 horas, 18h30. No estudo também nós temos a dinâmica do final. Então, muitas pessoas também da quarta-feira, eu sei que não podem participar, mas eu vejo que o grupo está aumentando, e é sempre bom estar com vocês nesses momentos juntos, tá bom? Então, gratidão, Mazionel, mais uma vez, e vamos agora seguir para a nossa dinâmica. Eu vou só concluir aqui o processo de gravação, para nós darmos seguimento.